dando continuidade na nossa avaliação do nosso modelo, após a gente já verificar as pressuposições e também fazer a parte dos diagnósticos, né, dos nossos modelos para verificar tanto pontos influentes quanto ponto de outlier, a gente chegou que o modelo estava adequado, né, tá com todos os pontos dentro do padrão, mas caso a gente precisasse remover algum registro, a gente poderia estar removendo, considerando, né, o nosso data frame, que no caso seria os dados de São Paulo, e aí eu iria indicar, por exemplo, a linha que fosse outlier, supondo que a linha 3 fosse um outlier. Então, eu poderia estar compilando exatamente esse código para mim estar removendo do banco de dados a linha 3, e assim removeria todas as colunas também, né, referente a esse registro. Nesse caso, a gente não vai precisar, a gente viu que os outliers estão bem controlados, não tem nenhum ponto fora, né? Se caso a gente precisasse fazer alguma alteração de registro, a gente poderia estar usando exatamente a linha, né, o data frame, a linha do registro, o nome da variável, no caso, se fosse distância, se fosse número de carros disponíveis, né? E aí a gente colocaria o registro, um novo registro. Também a gente poderia editar por aqui, né? Dados São Paulo. Ele vai abrir uma janela. Ele vai abrir a janela e a gente poderia editar diretamente aqui. Como eu não quero editar, né, não há necessidade de editar, mudar esse registro, a gente vai continuar e a gente vai fazer uma parte do desempenho desse modelo, a avaliação desse modelo. Para a gente fazer a avaliação do modelo 4, né, seria bom a gente estar comparando com outro modelo, né, para a gente verificar, né, exatamente essa avaliação, né, qual modelo seria melhor. Então, supondo que a gente quisesse remover o intercepto do modelo para estar comparando, não tem uma interpretação prática, porque se não tiver carro, não tem nem como pedir o Uber, então realmente seria sem necessidade do intercepto, né? Se a parte prática, né, talvez te indicar isso e queira realmente remover o intercepto, a gente poderia estar usando tanto o modelo 5 quanto o modelo 6. Ambos, né, vão remover o parâmetro referente ao intercepto, ao nosso beta 0. Então, a gente pode pedir aqui, ó, um summary, vamos por vez, o summary do modelo 5, por exemplo, e aí a gente estaria sem intercepto, todos eles seriam significativos, né? A gente teria exatamente essas novas estimativas. Então, faz sentido, né? Tanto o modelo 4 quanto o modelo 5 faz sentido na nossa prática, né? Uma vez que as correlações mostram, né, lá o nosso gráfico de correlação mostrava que tinha uma correlação negativa com carros disponíveis, né? À medida que quanto mais carros disponíveis, você tinha um decaimento, né? Um decréscimo na taxa do preço, né? Na variável resposta. E se todas essas variáveis forem realmente iguais a zero, você não conseguiria chamar Uber, nesse caso você não pagaria nada. Então, faria talvez sentido na prática adotar esse modelo. Então, aí ficaria a critério de estar escolhendo o modelo 5 ou o modelo 4. O modelo 6 é exatamente igual ao modelo 5, né? Então, só para verificação, modelo 6, o summary dele, exatamente com o mesmo coeficiente de determinação ajustado no modelo 5, né? As mesmas estimativas que a gente tinha encontrado para o modelo 5. Então, vamos tentar, como o modelo 5 e 6 são iguais, vamos tentar avaliar o modelo 4 e o modelo 5. Lembrando que o modelo 4 seria com intercepto, né? Com intercepto. E o modelo 5 é aquele que a gente está removendo o intercepto. Sem o intercepto. Sem o intercepto.
Então, a gente vai guardar dentro de um objeto, porque a gente vai extrair alguns valores do summary, né, que é exatamente o coeficiente de determinação ajustado, o erro quadrado médio residual. Então, aqui a gente está fazendo as predições para a gente calcular exatamente o erro quadrado médio, né, desses modelos. Então, o observado menos o estimado, que seria o que a gente está guardando dentro do prédio 4, elevado ao quadrado, né, a média desse vetor, né? Ele me daria exatamente o erro quadrado médio do modelo 4 e a raiz quadrada desse modelo, né? Então, a gente está extraindo exatamente tanto do modelo 4 quanto do modelo 5, fazendo as adaptações. Então, dentro de um objeto chamado modelo 4, eu vou concatenar, né, o AIC. Então, o AIC, a gente poderia estar verificando por meio do AIC modelo 4. Esse seria o meu AIC. Então, aproveitando, coloquei o BIC, né, e lá do ANOVA que a gente tinha, o nosso modelo, que é o summary do modelo 4, eu estou pegando o coeficiente de determinação ajustado. E aí, juntando nesse vetor o erro quadrado médio que a gente calculou e a raiz do quadrado médio. Então, se a gente roda o modelo 4, a gente tem exatamente, né, de forma respectiva, o AIC, o BIC, o coeficiente de determinação ajustado, o erro quadrado médio e a raiz do erro quadrado médio. Assim, dessa forma, a gente vai fazer para o modelo 5, tá? Extraindo nas mesmas posições as mesmas mensurações, as mesmas medidas descritivas desse modelo. Então, como parte da avaliação, eu estou juntando tudo, né? Um R-byte, fazendo a cola nas linhas, né? O modelo 4 e o modelo 5. Então, a gente teria aqui, né, exatamente o modelo 4 e o modelo 5 e as respectivas mensurações. Então, só colocando o nome nas linhas, né, nas colunas e pedindo para printar, eu teria exatamente aqui a nossa avaliação do modelo. Então, por exemplo, o modelo 4, ele apresentou um menor AIC, ele não apresentou menor BIC, né? O modelo 5, no caso, foi melhor, no caso do BIC. O coeficiente de determinação ajustada foi um pouco melhor, né? No modelo 5, com menos parâmetros. O erro quadrado médio, né? O modelo 4 foi um pouco melhor e a raiz também um pouco melhor. Então, dependendo do critério, você poderia estar escolhendo um modelo. Se na prática, né, não faz sentido ter intercepto, ou não faz sentido ter intercepto quando realmente a distância for zero, você conseguir chamar o Uber, você vai estar pagando exatamente uma taxa de R$10, como que está lá no summary, né? Summary mod 4. Quanto que dava. Então, quando todos os demais, todas as variáveis fossem zero, você pagaria R$9, né? Se faz sentido e na prática, e as pressuposições estão aceitas, vale a pena verificar a pressuposição do modelo 5, que a gente não verificou, né? Mas valeria a pena estar verificando. E aí, se caso ambos forem satisfeitos, você pode estar escolhendo e adequando a um melhor modelo que na prática faz sentido. O modelo 5 ele é um pouco mais simples, seria mais parcimonioso, e aí fica a critério, né, na prática do que seria melhor. Então, essa seria uma parte da avaliação. Você pode estar usando o AIC, o BIC, o coeficiente de determinação ajustado, né, o erro quadrado médio e a raiz do erro quadrado médio.